obrigado, irmão. Deus tem uma virada preparada para mim e para a sua vida. Pode tomar o seu assento. Estamos vivendo as terças da virada. Estamos buscando em Deus a virada que Ele tem para nós. Na última semana nós falamos um pouco sobre aonde a virada começa, que é pelo pensamento. Mas de nada adianta você chegar na beira do plano de Deus, chegar pertinho dele, mas não ter aquilo que é o mais necessário para viver o plano de Deus. O plano de Deus não se vive com inteligência, porque Deus usa aqueles que são acadêmicos, aqueles que são muito simples, aqueles que têm muito conhecimento ou pouco. O plano de Deus não se vive só com dinheiro, porque Deus usa aquele que não tem recurso e aquele que tem. Mas tem uma coisa que todo aquele que deseja viver o plano de Deus precisa ter, e isso se chama fé. Hoje Deus quer realizar uma virada na fé que você está para o seu 2026. Deus quer realizar uma virada para a fé com a qual você vai entrar no seu 2026. Deus quer que você entre no seu 2026 com fé para viver o plano de Deus na sua vida. Acompanhe comigo no telão que está escrito em Mateus capítulo 21, versículo 21. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem... Não, repete inteiro então. Se vocês... E não poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira, e muito mais. Poderão até dizer a este monte, fala para o monte, e isso acontece. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Você pode repetir o versículo 22 bem alto para mim? Fé é a forma que Deus nos dá para interagir com Ele. Fé é a matriz que Deus nos revelou, é a forma que Ele se revelou para conhecermos a Cristo e para vivermos o mover dEle, para vivermos as coisas dEle, para vivermos o mais dEle, para vivermos o plano dEle. Sem fé não se vive o plano de Deus. Sem fé, o seu 2026, essa área pela qual você estava orando há poucos minutos atrás, ela vai continuar sendo um empecilho na sua vida. Ela vai continuar sendo uma preocupação na sua mente. Porque a única forma de vivermos, como nós vimos na última semana, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é através da fé. Mas que tipo de fé você está caminhando? Com qual tipo de fé você está caminhando para o seu 2026? Com qual fé você está avançando os seus dias para entrar no novo tempo, no novo de Deus, num novo ciclo? Deus nos faz pessoas de ciclos. Ciclos diários, ciclos semanais, mensais, estações, anuais. Deus nos faz assim. Tudo se renova todo ano. Estamos entrando numa fase onde você pode estar pensando: meu Deus, minha empresa vai fechar tal dia. Quem aqui tem férias coletivas no final do ano? Que Deus abençoe suas férias. Aí talvez você já está pensando: meu Deus, a empresa fecha. Que dia que fecha a empresa com férias coletivas? Fabiano, que dia que a tua empresa fecha? Dia 27, 17, que eu ia falar 27, férias assim, coletivinha, né? É um recesso, já diria minha sogra. Minha sogra não chama de férias, ela chama de recesso. Quando é menos de 5 dias é recesso. Você olha para aquilo e fala: meu Deus, a minha empresa vai fechar dia 17, eu preciso bater essa meta, eu preciso fazer isso, aquilo, e ano que vem já é outra coisa, já é outra meta, já é outra coisa que eu vou fazer, e está tudo diferente. E você está entrando no ano que Deus está preparando para você, com a mesma fé que você carregou esse ano inteiro. E você está entrando no novo, perto do plano de Deus. Deus tem um plano para a sua vida, e Ele fala que é bom, agradável e perfeito. E você está indo em direção àquilo, mas você não tem fé suficiente para viver. Aí você fica parado na beira, olhando, falando: ai, como eu queria. Não, a Bíblia nos ensina como viver.
nos ensina como viver. Para entrar no 2026 que Deus planejou para a sua vida, nós precisamos ter uma virada na nossa fé. Nós não podemos entrar em 2026 com a mesma fé que estamos saindo de 2025. Nós não podemos encarar 2026 da mesma forma que encaramos 2025, porque Deus tem coisas ainda maiores para nós vivermos em 2026. Deus tem planos ainda maiores para a sua vida, maiores para essa igreja, maiores para esse ministério. Deus não é um Deus que fica parado. Deus não é o Deus do mais do mesmo. Deus é o Deus que dá mais e mais e mais, porque Ele é infinitamente mais, e Ele tem infinitamente mais preparado para o teu 2026. Eu gostaria de rapidamente ver com você 3 fés, 3 tipos de fé, 2 das quais a gente vive sem perceber. A primeira delas é a fé gasosa. É a fé que apresenta muita variação. A fé gasosa está lá em Mateus capítulo 19, versículo 16. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Esse rapaz chegou com fé ou não chegou para Jesus? Oh meu Deus, o que eu preciso fazer? Eu quero fazer tudo, meu Deus. Eu quero me entregar. Eu quero viver o plano que o Senhor tem. Eu quero viver esse mais. Aí ele pergunta: quais? Jesus responde: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame ao próximo como a si mesmo. Versículo 20 ele diz: tenho obedecido a todos esses mandamentos, o que mais devo fazer? Jesus responde: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. A fé gasosa é a fé que está lá em cima, mas de repente some. É a fé que você vem no culto da terça, você vem no culto de domingo e fala: meu Deus, eu vou viver algo espetacular. Meu Deus, minha segunda-feira já não vai ser mais a mesma, hein? Pastor, estou sentindo um negócio aqui. Vai ser diferente amanhã. Aí você chega amanhã e fala: cadê essa fé? Cadê? E aí você vai embora triste, porque não era aquilo que você esperava. Você vai embora triste porque você não conseguiu seguir a Jesus. Você vai embora triste porque veio um vento e levou tua fé para outro lugar. A fé gasosa é aquela que mais apresenta variação. Qualquer coisa faz ela oscilar. Irmãos, oscilação na fé é natural. Calma, isso é normal. É normal, você vai ter dias onde parece que tua oração está indo direto para a sala do Pai. Tem dias que a tua oração bate no teto e volta. Você continua orando com fé, mas você fala: meu Deus, o que está acontecendo? São oscilações naturais da vida. Temos dias bons, dias ruins, dias melhores e dias piores. E sobre todos eles, Deus é grande, Deus é maior. Sobre todos esses dias. O problema da fé gasosa é que no dia mau, no dia difícil, ou quando tudo vai tão bem, você se esquece que Deus está com você. É a fé que oscila, é a fé que muda o tempo todo, é a fé que apresenta variação o tempo todo. Gás, você já tentou pegar um gás? Tenta aí. Não, tenta, não faz eu de besta aqui. Tenta aí pegar um ar na tua frente aí. Tenta pegar, dá para pegar? Por quê? Qualquer coisa muda ele de lugar. Você não consegue segurar. Não é algo sólido, não é algo permanente, não é algo firme. A fé gasosa, ela parece estar tudo bem no culto de domingo. Ela parece estar tudo bem no culto da terça-feira. Ela parece estar maravilhosa. Mas quando o primeiro vento da segunda-feira bate, ela some. Quando o primeiro vento da quarta-feira bate, ela some. E ao invés de você chegar a Cristo
com a mesma empolgação e falar: meu Deus, o que eu preciso fazer? Eu creio que o Senhor tem o melhor. Eu creio que o Senhor tem o melhor para mim, Jesus. Eu creio que o 2026 que o Senhor tem preparado para mim é melhor, Jesus. Você vai embora triste, porque você fala: não, tudo isso que Deus tem não é para mim não. Eu não quero viver tudo isso, eu quero continuar do jeito que eu estou vivendo. Eu quero continuar do jeito que eu estou caminhando. Eu quero continuar do jeito que eu tenho levado a minha vida. A fé gasosa, você vai perceber as três, elas são reais. Elas são reais. Não é uma fé de mentirinha. É uma fé real. O jovem que chegou para Jesus, a fé dele era real ou não? Claro que sim. Ele chegou para Jesus todo empolgado: mestre, bom mestre, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? O que eu posso fazer para conquistar coisas maiores? Mas quando Cristo naquela situação apresenta para ele algo que é um pouco contra o que ele pensava, um pouco contra o seu coração, que ia contra aquilo que ele amava, mas era um caminho melhor, a sua fé, como se não existisse, some. E ele vai embora triste. O problema da fé gasosa é que ela é real, mas até quando? Eu falo isso muito na aula de membresia, para todos que chegam. Eu falo a mesma coisa. Eu não duvido da tua fé, eu não duvido da tua decisão. A minha preocupação é: até quando? Porque a fé que Deus espera de nós é aquela fé que perdura, é a fé que permanece, é a fé que vive infinitamente mais nele, não a fé que vai embora antes disso acontecer. E muitos chegam ali muito felizes, mas ainda possuem uma fé gasosa, e na primeira oportunidade, no primeiro desafio, no primeiro vento contrário, são levados para outros lugares. Aí você pergunta: o que aconteceu? Meu irmão, o que aconteceu? Estou vendo que você não veio, estou vendo que você não responde mais a gente. Ah, pastor, sabe o que é? Meu trabalho está muito difícil. Pastor, sabe o que é? Outras coisas precisam da minha prioridade, mas eu não quero priorizar o plano de Deus para a minha vida. A fé gasosa é a fé que vai para aquilo que acha mais interessante. Ou o plano de Deus está interessante, então eu vou ficar aqui. Mas agora ficou um pouquinho mais difícil, ali está mais fácil, então eu vou para lá. E assim você vai caminhando, entra ano e sai ano, entra estação e sai estação, e você não vive o plano de Deus sobre a sua vida, porque você tem uma fé gasosa. A segunda fé, o segundo tipo de fé, é a fé líquida. Ficou mais fácil de pegar um líquido, não ficou? Ficou ou não ficou? Quem aqui já entrou numa piscina na vida? Quem aqui já tomou banho? Irmão, por que você não levantou a mão? Eu vou perguntar de novo, por amor aos irmãos que só tomam banho de sábado. Quem aqui já tomou um banho na vida? Você já tentou segurar a água com a mão? Para lavar o rosto? Ou jogar mais água no cabelo? Alguma coisa assim? Ficou mais fácil de segurar ou não ficou? Mas dá para ter controle? Não. A fé líquida aparece lá em Mateus capítulo 26. Jesus foi traído, está sendo julgado, e do lado de fora encontramos o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro não tinha a maior fé do mundo? Não, ele precisava de uma virada, igual a gente. Que choque, que revelação. O apóstolo Pedro não era perfeito, não, ele foi aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Igual nós hoje. Quem é que é perfeito? Tem alguém perfeito? Só para eu saber. Então eu também não, mas quem aqui quer ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo? Está vendo? A gente está no mesmo barco, a gente está junto. O apóstolo Pedro está do lado de fora, e aí de repente chega uma criada, e é assim que nós lemos lá no versículo 69. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio, enquanto Jesus estava sendo julgado. Uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Pedro o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. A fé líquida é aquela que se molda ao lugar onde está, é aquela que se molda ao ambiente. Volta aí, lembra de quando você tentou pegar água com a mão? A água não se moldou a sua mão, não se moldou o espaço onde ela está confinada. A fé líquida
da mesma forma, tenta se adaptar aos ambientes ao qual ela se encontra. Então aqui, onde o Espírito Santo tem liberdade total, onde Ele faz o que Ele quiser, aonde todos nós professamos a mesma fé, cremos no mesmo Deus, cremos no mesmo Senhor, na mesma salvação, você fala: meu Deus, aqui é a minha fé, meu Deus do céu, vento do Espírito, sopra hoje aqui, vem encher o meu coração. Meu Deus, você vira o crente, tua fé está lá em cima. O pastor fala: esse impossível é pequeno comparado a Deus. E você fala: é verdade, pastor, é verdade, Deus é maior. Aí o ministro de louvor fala: irmãos, a presença de Deus está nesse lugar. E você fala: é verdade, ministro, é verdade, pastor Danilo, é verdade, Alessandro, é verdade, Deus está nesse lugar. Mas de repente você se vê em outro ambiente. Você chega em casa, você chega no trabalho, talvez dentro do carro saindo da igreja, o ambiente é outro. E a fé líquida se molda para se adaptar. A fé líquida de Pedro se encontrou num ambiente diferente e falou assim: opa, aqui Jesus não é bem quisto, aqui Jesus não é bem visto, Ele está sendo julgado, o pessoal aqui não gosta muito de mim não. Então a fé dele se adapta e fala assim: eu não sei de quem você está falando. E aí quando você sai daqui e alguém fala: esse impossível tem solução, você fala: não tem, eu não conheço ninguém que pode operar um impossível assim. Quando você chega na sua casa e está tudo em pé de guerra, você fala assim: eu não conheço ninguém que pode colocar uma paz que excede todo o entendimento humano nesse lugar. Você chega no seu trabalho e fala: eu não sei de quem você está falando, porque não tem ninguém com um plano bom, perfeito e agradável para a minha vida. Minha vida é fadada a continuar desse jeito. Já diria o pastor Rafael, você ia falar, se você não fosse crente, você ia falar: o universo está conspirando contra mim. A mãe natureza vai enviar um raio no meu carro. Você vai falar alguma coisa, traduzindo: eu não sei de quem você está falando. Não sou eu o seguidor do Nazareno. Não sou eu o seguidor. A fé líquida não tem nenhum absoluto, não tem nenhum limite, não tem nenhuma disciplina. Para ela qualquer coisa está bom. Você já ouviu alguém falando: olha, não é errado se te faz? Você já ouviu isso na vida? Eu já ouvi muita gente dando esse tipo de conselho. Ai, faz. Você está feliz com isso? Então faz, porque não é errado se te faz feliz. Fofo. É a fé líquida em ação. É a fé líquida em ação. E sabe o que ela faz? Ela te molda para coisas que te afastam do plano de Deus. A fé líquida te molda para estar fora do plano de Deus. Porque eu creio. E eu não creio porque eu acho, eu creio porque a palavra de Deus me diz que Deus tem um plano de bem e não de mal lá no teu trabalho. Eu creio que Deus tem um plano de bem e não de mal lá na tua família. Eu creio que Deus tem um plano de bem e não de mal, de dentro para fora no teu coração. Mas para isso nós precisamos estar no formato certo para isso. E a fé líquida não deixa. A fé líquida não deixa, porque não tem limite, qualquer coisa vale. Pedro pode negar Jesus, a fé líquida permite. Para você se adaptar, porque você não quer parecer mal, né? Você não quer aparecer meio estranho. Você quer que todo mundo goste. Mas a cada vez que você nega, cada vez que você se adapta a um lugar diferente do que a presença de Deus, você está um pouquinho mais distante do plano perfeito que Ele tem para o teu ano de 2026. Assumimos a forma mais conveniente para não ter muita dor de cabeça. Até agora a gente falou de qual fé mesmo? A gasosa e a líquida. Pelos meus cálculos, falta uma: a fé sólida. A fé sólida aparece na Bíblia quando um centurião chega para Jesus com o seu servo doente. Quando um centurião chega para Jesus com o seu servo acamado, a ponto de morrer, e Jesus fala: fica tranquilo, eu vou na tua casa e ele será curado.
Ele se volta para Jesus e diz: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. A fé sólida é aquela fé que não é derrubada, ela é vista e reconhecida. É a fé que vai sofrer abalos. Vai. Disse aqui que não vai ter abalo? Não, gente, eu não posso mentir para você. Eu não posso mentir para você. É a fé que vai ter abalos, é a fé que vai ter dificuldades, é a fé que vai ter problemas, mas mediante a todos eles, ela vai falar: o meu Deus é maior. Sobre todos eles ela vai declarar: eu não vou me adaptar àquilo que Deus não tem planejado para mim. Eu vou continuar seguindo para o plano de Deus para a minha vida. A fé sólida é a forma prevista na palavra de Deus. É a forma que Deus quer se relacionar com você, que Deus quer revelar o plano dele para você. Ela segue um padrão muito claro, e um padrão que nunca mudou: Jesus. A fé sólida, ela não muda porque a gente é muito bom, ela não muda porque Deus é muito bom, ela não muda porque eu sou incrível, ela não muda porque Jesus é incrível e porque Ele está comigo. A fé sólida é aquela que sofre intempéries e tempestades, mas se mantém firme com as suas raízes fincadas em Cristo, porque eu tenho certeza que o plano dele é melhor. Eu tenho certeza que o plano de Deus para o seu 2026 é melhor. Eu não sei qual é, mas eu sei que é melhor. Eu sei que é melhor. Jesus olha para aquele homem, versículo 10 de Mateus 8. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Jesus não ficou admirado com a riqueza do jovem rico. Ele não ficou admirado com a sabedoria dos fariseus. Ele não ficou admirado com as palavras que Pedro falava. 5 minutos antes de Pedro falar isso, ele falava: Deus, Jesus, não vou deixar que te matem. Jesus, minha espada está aqui, vou cortar a orelha de Malco, vou pegar todo mundo. Ele não se impressionou com isso. Mas quando um homem demonstrou fé, Jesus falou: agora sim, essa é a forma que eu quero me relacionar com você. Essa é a forma que eu quero me relacionar com você. Não por força nem poder, mas pelo Espírito de Deus. Ele quer se relacionar com você em espírito e em verdade. Ele quer se relacionar com você em 2026 de uma forma maior do que Ele se relacionou em 2025. Deus quer se relacionar com você em 2026 de formas mais espetaculares do que Ele realizou em 2025. E pelo menos eu posso falar por mim. Eu não sei como foi todo 2025 inteiro, mas para mim 2025 foi um ano onde Deus fez muita coisa na minha vida. Aí eu fico muito feliz com 2026, porque eu sei que Ele vai fazer mais. A fé que nós precisamos para viver o 2026 que Deus preparou é a fé sólida. A fé que nós precisamos para viver o plano de Deus, para viver mais de Deus. Eu vejo muita gente vindo perguntar: como que eu vivo mais de Deus? Como que eu conheço mais de Deus? Como que eu me aproximo mais de Deus? Ouça a palavra de Deus, tenha fé, porque fé é a forma que Ele revelou de você viver tudo que Ele tem preparado para você. Mas não é qualquer fé. Não é uma fé que agora está aqui, outra hora está lá. Não é fé que uma hora está boa, outra hora está ruim. Não, é a fé enraizada nele. É a fé que fale o que falar de você, Deus é maior. É a fé que aconteça o que acontecer no país, no teu emprego, na tua família, Deus está no controle de tudo. Essa é a fé para viver o plano de Deus. Lá em Mateus 21, no primeiro texto que nós lemos da Bíblia, quando Jesus fala sobre crer, Ele está falando desse crer. Versículo 22, se crerem,
Bota lá, lê em voz alta para mim. Você crê nisso? Você quer isso para o seu 2026? Você que quer isso, fique em pé junto comigo. Nossa fé precisa refletir quem Deus é, não quem a gente é. Eu não acho você melhor ou pior porque você tem fé. Eu acho você igual eu, perdido, necessitado de Cristo, fraco. Por mais maromba que você seja, por mais academia que você faça, você não é tão forte assim. Mas quando eu olho para aquele que está com você, para aquele no qual você coloca as suas raízes, na rocha inabalável que Ele é, aí nós nos tornamos fortes. Eu não tenho esperanças de um 2026 melhor, porque eu tenho uma estratégia brilhante. Teve uma vez que um jovem veio me perguntar, ele falou assim: Daniel, alguma vez o pastor Rafael passou algum segredo oculto para você, para conhecer mais de Deus? Aí eu virei para esse jovem e falei assim: primeiro, se ele tivesse passado, eu não ia falar para você. Segundo, se tivesse, já ia estar na Bíblia. A Bíblia já nos fala como viver mais de Deus. Não é com segredo oculto, porque isso não existe. Tudo que era para ser revelado foi revelado através da pessoa de Jesus Cristo. Para de pensar que existe um misticismo superior, que só o pastor tem acesso. Isso não existe. O seu 2026 não está na mão de um ritual, não está na mão de uma roupa, não está na mão de uma pessoa, pastor, presbítero, mãe, pai. Seu 2026 está nas mãos de Deus. É esse o 2026 que eu te convido a viver. Essa é a virada que eu te convido a viver hoje. Talvez você chegou aqui com uma fé gasosa e você percebeu que aqui dentro você vive algo que lá fora você não vive. E aí como você vai viver a fé? Como você vai viver, o plano de Deus lá fora, se a fé não é a mesma? Talvez você tenha chegado aqui com uma fé líquida, que a cada momento vive uma coisa diferente, mas não tem solidez, não vive a verdade. Deus quer que você viva nele. Aí Ele promete: Ele viverá em você. Nós estamos nele, Ele está em nós. Nós vivemos com Deus e em Deus. Irmãos, às vezes eu me preocupo, mas mais que eu, minha mulher é mais desesperada que eu, graças a Deus. E aí ela se desespera por pouca coisa, tadinha. Teve agora recentemente que ela passou por um problema e ela começou a se desesperar, ia falar. Eu falei: Ela odeia que eu faça isso. Aí eu faço mais, entendeu? Você crê em Deus ou não crê? Se isso aconteceu, é porque o plano dele está te levando para coisas que você nem me pediu para ele ainda. Aí eu me lembro do Deus que eu tenho. Aí eu me lembro do Deus que eu tenho. Aí eu me lembro de quem Ele é e de quem eu sou. Aí eu me lembro que Ele me promete: pode pedir com fé, porque se pedir com fé, receberão. Eu quero pedir junto com você uma virada do nosso 2026. Só que não uma virada lá para dezembro, lá para janeiro. Não, eu quero que a virada comece hoje no teu coração. Eu quero que ela comece hoje na tua vida. Eu quero que ela comece hoje na tua fé. Porque se você pedir a Deus com fé um 2026 melhor, você receberá. Se você pedir com fé para viver o plano dele: Deus, eu quero viver o plano que o Senhor preparou para mim. Saiba, você vai viver tudinho que Ele planejou. Eu quero orar junto com você pela nossa fé. A Bíblia fala que Cristo é o autor e o aperfeiçoador
da nossa fé, lá em Hebreus. O autor e o aperfeiçoador. Quer dizer que você pode pedir a Ele, falar assim: Jesus, me ajuda a ter uma fé mais sólida no Senhor. Não depende de mim para a tua fé não, irmão. De verdade, eu vou falhar. Eu vou falhar, você também vai falhar. Se você depende de você mesmo, se você depende de mim, se você depende de alguém, sua fé uma hora vai oscilar. Quer dizer que ela está líquida ou gasosa. Está na hora de solidificar a tua fé em Cristo. Você crê que Jesus está aqui? Então para de olhar para mim. Olha, sei lá, se quer olhar para o chão, olha, quer olhar para cima, olha. Mas não olha para mim não, eu não sou o centro desse momento. Eu não sou o centro dessa oração. Eu não sou o centro desse culto. Ele é. E eu quero que você, por um instante, avalie qual fé você tem. Qual tipo de fé você tem tido. Se você está na fé sólida, que ótimo, irmão. Ore para que você permaneça. Mas talvez você tenha vindo aqui essa noite com uma fé líquida, gasosa, diferente. Gostaria que por um segundo você avaliasse isso. Porque não é muito difícil de encontrar não. Eu não preciso que você me fale. Eu não preciso que você me fale. Eu só preciso que você fale isso para Ele. E agora eu convido você que crê. Lembra que a chave de tudo isso, a forma de vivermos tudo isso é a fé de que Ele está aqui, está nos ouvindo. O Espírito Santo vai falar ao teu coração agora. Ele está aí junto com você. Eu gostaria que você começasse a orar para Ele agora junto comigo. Se você não sabe o que falar, fale coisas simples como: Jesus, me ajuda a enraizar minha fé em Ti, Senhor. Me ajuda a enraizar minha fé em Ti, Jesus. Eu não quero viver 2026 igual eu vivi 2025. Eu não quero terminar dezembro igual eu vivi o resto do meu ano. Eu não quero ter uma fé igual eu tive até hoje. Eu quero mais. Eu quero mais. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui, recebendo adoração, recebendo louvor, recebendo glórias. Senhor, mexe os nossos corações, mexe as nossas mentes, mexe nossa forma de pensar, como falamos na última semana, mexe nossa forma de olhar. Deus, eu não quero mais olhar pelos meus olhos, eu quero olhar pelos Teus olhos. Deus, eu não quero mais ouvir a voz da multidão que fala em minha volta, eu quero ouvir a Tua voz, Jesus. Eu não quero que o meu 2026 seja baseado nas coisas que eu penso. Eu quero que o meu 2026 seja baseado no Teu plano, Jesus. Espírito Santo, traz solidez, traz raízes verdadeiras para a nossa fé. Porque eu creio no que a Tua palavra diz, que os Seus planos são de bem e não de mal, e que a Tua vontade, Senhor, é boa, é agradável, é perfeita. Senhor, transforma o nosso 2026 a partir de mim. Transforma o meu 2026 a partir de mim, Jesus. Se você puder, fala isso na tua oração. Deus, começa a transformar o meu 2026, não a partir dos outros, a partir de mim, Deus. A partir do que o Senhor quer de mim, a partir do plano que o Senhor tem para mim. Deus, eu não quero ter mais fé gasosa. Eu não quero ter mais uma fé que aparece e some dependendo do dia. Deus, eu não quero mais ter uma fé líquida, que dependendo do lugar está diferente. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Tudo que o Senhor tem para mim. E agora eu gostaria que você olhasse para o teu 2026, olhasse para aquilo que vai estar por vir. Você não sabe exatamente como será o seu 2026, você não sabe exatamente como será o seu ano, mas você sabe de uma coisa: aquilo que agora pode parecer impossível, aquilo que agora pode ser o maior gigante que você parece estar pronto para enfrentar em 2026, já está sendo conquistado pelo poder maravilhoso do nosso Deus.